Graça e paz, meu irmão. Estamos nós aqui mais um domingo para um tempo de estudo da Bíblia, como é o nosso costume, né? Escola dominical, tempo precioso para aprendizado da palavra do nosso Deus. E nessa manhã, hoje já é, né, o terceiro domingo do mês de abril. Então hoje é dia 19, domingo que vem é dia 26 e logo, logo nós vamos entrar no mês de maio. Mês de maio é o mês que comumente nós celebramos o mês da família, o mês do lar. E dentro então desse tema, dessa temática, eu vou iniciar alguns estudos a partir de hoje que a gente vai tratar sobre a família, né? Sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre relacionamentos familiares. Então eu te convido para esse tempo de estudo que o Senhor nos ajude a vivermos um tempo onde Ele seja bem-vindo na nossa casa. Especialmente nesse tempo que nós estamos dentro de casa. Algumas pessoas têm se alegrado, têm falado da felicidade, da alegria que é estar dentro de casa com a família, mas todos estão vivendo o desafio que é ficar dentro de casa e conviver com as pessoas, com as mesmas pessoas, 24 horas do dia, 7 dias por semana, 30 dias do mês, e nós já estamos indo para o segundo mês. Então, assim, é um tempo de realmente desafios e nós precisamos da graça de Deus sobre as nossas vidas. Quero te convidar que você pegue a sua Bíblia, abra a sua Bíblia no Evangelho de Marcos. Nós vamos ler a partir do primeiro capítulo, Marcos 1, logo no início do ministério de Jesus. Uma das primeiras coisas que Jesus faz ali é estabelecer relacionamentos e entrar em uma casa. Então, essa é a nossa temática, né? O título da nossa lição é Eu Quero Jesus em minha casa. Amém? Que seja essa a nossa declaração, que seja essa a nossa busca. Eu quero Jesus na minha casa. Vamos então ler o texto bíblico que nos diz assim a palavra do Senhor. Marcos, capítulo 1, versículo 16. A vocação dos discípulos. Caminhando Jesus junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André que lançavam a rede ao mar porque eram pescadores. Disse-lhes Jesus: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes, e logo os chamou. Deixando eles no barco a seu pai, Zebedeu, com os empregados, seguiram após Jesus. Depois entraram em Cafarnaum, e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. Maravilhavam-se da sua doutrina, porque as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou: Que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: Cala-te, sai desse homem. Então o espírito imundo, agitando-o violentamente e bradando em alta voz, saiu dele. Todos se admiraram, a ponto de perguntarem entre si: Que vem a ser isto? Uma nova doutrina? Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. Então correu célere a fama de Jesus em todas as direções por toda a circunvizinhança da Galileia. E saindo eles da sinagoga, foram com Tiago e João diretamente para a casa de Simão e André. A sogra de Simão achava-se acamada, com febre, e logo lhe falaram a respeito dela. Então, aproximando-se, tomou-a pela mão, e a febre a deixou, passando ela a servi-los. Amém. Vamos ter uma palavra de oração.
Pai de amor, com temor e tremor nós estamos diante da Tua santa palavra. Pai, nosso coração se alegra nesta manhã, porque nós temos o privilégio de logo pela manhã meditar na Tua palavra, Pai, buscar ensinamento, buscar a orientação do Teu Espírito Santo, para que possamos viver como família, viver em nossa casa, como Teu povo, na Tua santa presença. Pai, que nós possamos a cada dia desejar e buscar a Tua presença em nossa casa, que nós possamos trabalhar para isso. Ajuda-nos, Senhor, a estar sempre diante de Ti. Muito obrigado por este tempo, nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Certamente, esse tempo em que nós estamos vivendo de confinamento ou de reclusão, né, de distanciamento social, um tempo de preservação da nossa própria saúde, da nossa própria vida, um tempo necessário. Eu sei que muitas pessoas têm dificuldades para entender, outras têm dificuldade para aceitar, mas realmente é um tempo importante e necessário para nossas vidas. Mas uma coisa que nós temos aprendido, uma coisa que nós temos feito muito como povo de Deus é orar. Nós temos entendido que não adianta a nossa vontade. Nós temos uma vontade maior a qual nós devemos nos submeter, que é a vontade do nosso Deus. Nós aprendemos com Jesus, Pai, contudo, seja feita a tua vontade. E nós temos também, neste tempo, desenvolvido mais, né? E tem sido uma bênção isso, a leitura bíblica dentro de casa. Nós temos tido mais tempo para isso. Aliás, a falta de tempo tem sido um mal do nosso século, né? Um mal do nosso tempo. Nós não temos tempo para nada. A gente corre fazendo tantas coisas e acabamos que abrindo mão das coisas mais importantes da nossa vida, que é buscar e estar na presença de Deus. E esse tempo nós temos orado muito, né? Eu louvo a Deus porque nós temos compartilhado muitos momentos de oração, muitos motivos de oração. A igreja na nossa cidade, no nosso país, a igreja metodista, e certamente todas, né, as igrejas, estão com movimentos de oração, porque no meio disso tudo há um povo que entende a importância e a necessidade de orarmos ao Senhor. E dentro dos nossos motivos de oração, dentro dos nossos momentos de oração, das nossas buscas a Deus por oração, dos nossos clamores a Deus, se tem um tema que ocupa boa parte das nossas orações, esse tema é a família. No momento em que há uma doença, uma enfermidade desconhecida até então de muitos dos médicos, dos cientistas, né, das pessoas das áreas da saúde, essa enfermidade que tem matado pessoas, nós temos clamado ainda mais pela nossa família, porque certamente não queremos que essa enfermidade alcance as nossas famílias. Porém, cada vez mais perto de nós existem famílias sofrendo, então nós clamamos sim pela nossa casa, clamamos pela nossa família, mas nós também precisamos clamar pela família do nosso vizinho, pela família do nosso conhecido, nosso colega de trabalho. Há muitas famílias sofrendo. Portanto, a família, ela tem ocupado boa parte das nossas orações. Sejam orações de gratidão pelos livramentos, pelas bênçãos que Deus tem alcançado. Hoje celebramos a nossa comunidade, alguns irmãos e irmãs que comemoram mais um ano de vida. Gratidão a Deus pela vida dessas pessoas, pela família, mas também orações de intercessão. Nossa família é um assunto constante na nossa relação com Deus, no nosso diálogo com Deus. E de fato precisa mesmo. A família é algo muito especial para Deus. Ela foi criada como um projeto de exaltação à vida em comunidade. Deus entendeu que não era bom que o homem ou que a mulher vivessem só. Por isso ele deu um ao outro para que eles constituíssem família. A família é importante. Nós já ouvimos certamente a frase, né, que a família é um projeto de Deus, e ela é um projeto de Deus. A família é também o tema mais precioso para a igreja. Nós entendemos que a família é a base da igreja, né? É na família que a igreja vive concretamente. Nós vamos à igreja
algumas vezes na semana, aprendemos a palavra de Deus, participamos da nossa família da fé, mas é na família micro, na família, né, menor, que nós vivemos efetivamente a fé cristã dentro da nossa casa. Então, o nosso desafio é estarmos dentro da nossa casa, vivendo esse bem mais precioso que é a família. Pensar sobre nossas relações familiares à luz da palavra de Deus é o que nós pretendemos nos nossos próximos ensinos, nossos próximos estudos. E nós desejamos com isso colaborar para a transformação e o fortalecimento desse núcleo tão importante que é a nossa família. E aí eu poderia te perguntar já, agora no começo, como está a sua família? Como está o relacionamento da sua família nesse tempo dentro da sua casa? O texto que nós lemos conta a história de Jesus no início do seu ministério, quando ele sai então logo após o seu batizado, né, no capítulo 1 de Marcos, a gente vai ver lá o batismo de Jesus. Logo em seguida, Jesus ele é tentado, ele vai para o deserto, ele vai ser tentado por Satanás, e depois ele volta e começa então o serviço, começa a trabalhar. Eu tenho dito isso, que na igreja metodista, né, nós entendemos que nós estamos aqui para servir, estamos aqui para trabalhar. E aí esse texto que nós lemos, nós vemos que Pedro, né, Simão Pedro, ele fez um convite especial para Jesus, ele leva Jesus para sua casa. Mas em que contexto isso acontece? Em que momento da história isso acontece, né? Após a prisão, então, de João Batista, Jesus vai para a Galileia e começa o seu ministério. A visão de Jesus era um exercício ministerial, mas um exercício de um ministério que acontece na comunidade. Ele é um ministério comunitário, não é algo que ele vai fazer separado, só ele lá no templo, mas não, ele vai para a comunidade. Por isso que hoje nós, como igreja metodista, entendemos que nós somos discípulos e discípulas de Jesus e estamos nos caminhos da missão. Então a missão acontece à medida que nós caminhamos, à medida que nós vivemos a nossa vida cotidiana, né? Então é uma referência de um ministério comunitário. E nesse sentido, Jesus, ele começa a chamar pessoas para caminhar ao seu lado e no anúncio do reino de Deus, como a gente vê no versículo de número 15, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. E o grande chamado, arrependei-vos e crede no Evangelho. Então esse é o grande chamado de Jesus. Então Jesus ele segue, né, nessa sua empreitada, né, nesse seu desafio, e ele vai encontrar ali dois irmãos. Então veja que ele já alcança uma primeira família. A família de Simão e André são as primeiras pessoas a serem chamadas por Jesus. E depois ele vai para uma segunda família. Então ele começa, o foco de Jesus são as famílias, as pessoas que fazem parte de famílias, né, das mais diferentes formas. E hoje a gente tem isso muito claro, né? Muitas famílias formadas de maneiras diferentes, né? Às vezes a sua mãe com os filhos, às vezes a avó e o pai, às vezes a mãe e o vô, né, que estão ali presentes, o tio, a tia, vem morar junto, o irmão e a irmã. Nós temos diversas formas de composição familiares nos dias de hoje e todas as famílias são alvos do amor de Deus, são alvos da graça de Deus, são alvos dessa palavra que alcança, que transforma, desse convite de Jesus. Venha com a sua família seguir a Jesus. Então nós vemos uma segunda família, né, de Tiago e de João, que também se unem ao mestre, e então começa aqui o projeto de discipulado de Jesus. Jesus chama, né, esses 4 irmãos, 2 famílias aqui representadas, e elas passam então a fazer parte de um projeto, o projeto do discipulado. Então nós entendemos a importância da família começar a participar do discipulado como um todo. Não é só uma pessoa ou só os grupos. Então nós temos grupos de discipulado de mulheres, discipulado de homens. Que bênção! Na nossa igreja nós estamos com esse projeto. Começamos muito bem e com a graça de Jesus vai ser bênção na vida da igreja como já tem sido. Mas
não é só o projeto de discipulado de homens e mulheres e jovens e de crianças, mas nós agora precisamos pensar num projeto de discipulado para a família. Quanto tempo a sua família tem tirado para juntas estarem aos pés de Jesus? Nós conhecemos a história de Marta e Maria, onde uma outra família é alcançada por Jesus, e lá naquela família Jesus estava lá ensinando e uma das irmãs escolheu estar aos pés de Jesus. Essa precisa ser a escolha da nossa família, da minha família e da sua família, estar aos pés de Jesus. Então, aqui começa o projeto de discipulado de Jesus. A chegada de Jesus em suas vidas ou no meio dessas famílias mudou a rotina deles, e o trabalho como pescadores de peixes deu lugar a um novo propósito: pescar pessoas. Então veja, quando Jesus entra na casa, quando Jesus entra na família, quando Jesus entra na vida das pessoas, acontece uma mudança na rotina. E nós sabemos a dificuldade que nós temos para mudar a nossa rotina, porque a rotina ela é algo que traz para nós um conforto e de certa forma ela traz para nós também uma segurança. A gente percebe que uma criança, na nossa igreja nós temos bastante pessoas da área da educação, então nós percebemos que é importante na vida de uma criança, quando ela começa a estudar, nos primeiros anos escolares, é importante que ela tenha ali uma rotina, né? As crianças aprendem, elas fazem nas suas salas de aula combinado com a professora ou com o professor, né? Mas tem ali um combinado da turma, então quando chega, tira sua mochila, pega o seu caderno, coloca na mesa, pega a sua mochila, pendura onde tem que pendurar, pega a sua lancheira, coloca no lugar do lanche. Então tem toda uma rotina, olha, para pedir, para ir no banheiro, levanta a mão, posso ir no banheiro? Então tem todo ali uma rotina que é estabelecida, porque daí isso traz uma segurança para a criança. Ela sabe o que vai acontecer, ela sabe qual é o próximo passo, então ela fica em paz, não é? E agora o que vai acontecer? Não gera aquela ansiedade. Portanto, quando nós temos uma rotina na nossa vida, isso traz para nós um conforto, não gera uma ansiedade. Eu sei que amanhã eu vou acordar, vou fazer as minhas coisas aqui de casa, minha higiene, meu café da manhã, vou me trocar e vou sair para o meu trabalho, né? Eu vou fazer as minhas atividades. Agora, o que me espera do dia de amanhã? Se eu não sei o que vai acontecer amanhã, isso me gera ansiedade. Por isso a palavra de Deus, ela diz para nós assim: não estáis ansiosos por coisa alguma, basta cada dia o seu mal. Não se preocupe com o que vai acontecer amanhã. Descanse em Deus. Porque se nós não sabemos a rotina do dia de amanhã, naturalmente nós ficamos ansiosos, ficamos ansiosas por não saber o que vai acontecer. Qual é a rotina do amanhã? Eu não sei. Por isso, o cuidado que nós precisamos ter nos dias de hoje. Porque hoje é dia 19 de abril de 2020. Hoje nós não sabemos como vai ser a rotina do dia de amanhã, por conta dessa nossa confinamento, né? Essa palavra confinamento é uma palavra um pouco forte. Quarentena, por conta da quarentena que nós estamos vivendo, mas por conta do distanciamento social ou por conta de uma interrupção na nossa rotina. A nossa rotina foi interrompida. Então, quando a gente olha para o chamado de Jesus para aqueles 4 irmãos, a rotina deles foi interrompida. Mas sabe, eles não ficaram ansiosos, nem desanimados ou inquietos por conta dessa interrupção, porque eles estavam agora mudando a sua rotina para tão somente confiar nas mãos de Deus a vida deles. Então perceba, meu irmão e minha irmã, que uma forma de nós não nos assustarmos ou de não ficarmos ansiosos diante da rotina ou da quebra da nossa rotina é nós confiarmos a nossa vida, é confiarmos a nossa casa, é confiarmos a nossa família nas mãos de Deus. Eu não sei o que vai acontecer amanhã comigo, nem com a minha casa, mas eu sei que a minha família, a minha vida e a minha casa estão nas mãos de Deus. Por isso, ainda que a minha rotina tenha sido quebrada, a minha vida está nas mãos de Deus. E é isso que eu quero dizer para você hoje, meu irmão e minha irmã. A rotina da sua casa foi quebrada de uma forma ou de outra,
Mas se a tua família e a tua casa está na presença de Jesus, isso não trará ansiedade. Vocês continuarão em paz, porque vocês estão confiando em Deus e não confiando na rotina diária. Mas o texto continua, e após chamar os seus discípulos, Jesus entende a importância e a necessidade de ensiná-los como viver esse novo tempo. E viver esse novo tempo é viver na palavra de Deus. Então veja bem, após chamá-los, Jesus os leva para onde? Para a sinagoga, onde ele passa a ensinar. Nós vemos isso no versículo de número 21. Depois entraram em Cafarnaum e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. E as pessoas se maravilhavam da sua doutrina, porque as ensinava como quem tem autoridade. Então aquelas pessoas, elas sentiam paz. Era o ensino de Jesus que ia entrando não só na mente das pessoas, mas é um ensino que vai descendo e vem para o coração. E no coração elas tinham paz. Era aquela palavra que a gente pode dizer assim, ela vinha como uma luva. Ela mostrava o que estava errado, ela mostrava o que precisava mudar, mas ela também ensinava como transformar, como viver o novo que estava diante deles. No espaço de ensino, os discípulos se depararam naquele momento com um processo de libertação da vida de uma pessoa endemoniada. A sinagoga, ou hoje as nossas igrejas, ou espaço de educação, de ensino da palavra de Deus, é um espaço de educação, mas ela também nos mostra que por meio da educação, por meio do ensino da palavra de Deus, as mentes são libertas e os corpos são libertos. Há uma libertação que acontece por meio do ensino da palavra de Deus. Onde a palavra de Deus é proferida, acontece libertação. Aliás, João 8,32 vai nos dizer: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então a libertação, ela é um processo, a libertação mental, a libertação psicológica, a libertação espiritual, ela é um processo que começa pela palavra de Deus. O que liberta é a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela é poderosa. Então a libertação ocorrida naquele momento, naquela sinagoga, ela atingiu uma pessoa endemoniada, e também as pessoas que estavam ali se maravilham. Que coisa maravilhosa, uma palavra poderosa que penetra no mais profundo do nosso ser, e uma palavra poderosa para libertar os endemoniados e as pessoas que não estão endemoniadas, mas têm as suas mentes presas com pensamentos retrógrados, pensamentos ruins, pensamentos de amargura, que também são libertas pela palavra de Deus. E aí o projeto de Deus, que começou ali com o projeto de discipulado, de chamar pessoas de famílias diferentes para acompanhá-lo, trazendo segurança para eles, mesmo diante da quebra da rotina. Um projeto que passa pela libertação através do ensino dessa palavra. As famílias são libertas, são transformadas pelo poder do ensino da palavra de Deus. Mas esse projeto de Jesus, esse projeto discipulador de Jesus, ele vai além do espaço da rua onde ele chamou os discípulos, ele vai além do espaço da sinagoga, e ele chega, meu irmão e minha irmã, aonde Jesus quer chegar, e hoje ele quer chegar na tua casa. Hoje ele quer chegar na minha casa. E esse Jesus que vem para as nossas casas é um Jesus que vem para libertar, para ensinar, é um Jesus que vem para trazer paz e segurança aos nossos corações. Quando ele sai do templo, quando ele sai da sinagoga, o próximo destino dele é a casa de Pedro. E lá chegando Jesus, ele se depara com uma notícia. A sogra de Pedro estava enferma, ela estava doente, como nós lemos no versículo de número 30, né? A sogra de Simão se achava acamada, com febre, e logo foram falar para Jesus a respeito dela. É em direção a ela que ele se movimenta, se aproxima,
toma-a pela mão e a febre a deixa. Diante disso, aquela mulher se levanta da sua cama e ela passa a servi-lo. Meu irmão e minha irmã, nós vemos esse texto, uma parte muito bonita de Jesus. Jesus, ele não ficou como um convidado que você recebe na sua casa e você arruma a sua sala, põe lá um vaso de flor, tira as bagunças que ficam no sofá, dá uma ajeitadinha assim nas coisas, põe tudo no lugar e ficou ali sentadinho, bonitinho. Olha, né, Pedro, lá, vem cá, Jesus, entra aqui na minha sala, senta aqui no meu sofá, vamos conversar um pouquinho, daqui você sai, tá bom? Não vai entrar para os quartos não, que lá é só Jesus, né? Como a gente diz, lá onde está toda a bagunça, lá é onde a criançada, né, levanta, e agora com esses dias algumas, né, não vou falar nomes, né, mas algumas às vezes esquecem de arrumar a cama, levanta, né, alguns adolescentes, alguns jovens, alguns adultos também, acorda, não vou dormir de novo mesmo, acaba não arrumando a cama, então o quarto às vezes está bagunçado, às vezes tem roupa jogada no chão, às vezes tem coisa fora do lugar, é o lugar da sua intimidade, fecha a porta e deixa tudo quietinho lá. Mas Jesus, ele quer chegar na nossa casa, ele não quer ficar sentado na sala como alguém com quem a gente não tem intimidade, mas ele quer entrar na intimidade da família, ele quer entrar na intimidade do lar, ele quer estar com você lá no quarto ajudando a arrumar a sua bagunça. E aí a gente precisa pensar que Jesus, ele quer entrar na nossa vida, ele quer ter intimidade conosco, ele quer entrar no meu coração, naqueles lugares onde às vezes eu quero deixar a porta fechada, mas é lá que ele quer entrar. Ele quer me ajudar, às vezes, a arrumar a bagunça que está dentro de mim. Ele quer ajudar a bagunça dos sentimentos. Ele quer entrar no teu coração e ajudar você a arrumar a bagunça que às vezes aconteceu aí por situações da sua vida. Ajudar a tirar as mágoas, limpar, né, as tristezas, as angústias, os medos. É na intimidade, é lá onde estavam as coisas escondidas que Jesus quer entrar. João Wesley vai dizer para nós que nós temos os estágios da graça, né? Nós temos a graça preveniente, que é essa certeza que nós temos que Jesus morreu na cruz por todas as pessoas, até ainda por aquelas que ainda não sabem. Ainda há muitas pessoas hoje que não sabem que Jesus morreu por elas. Então a graça preveniente é essa graça de Jesus, que já morreu por todas as pessoas, até mesmo por aquelas que ainda não sabem. Mas nós temos a graça justificadora, que é quando a pessoa se dá conta, ela fala, nossa, Jesus, quem é Jesus? E ela vai conhecer Jesus, ela vai ouvir esse chamado de Jesus que ele fez para os discípulos, né? Venham após mim. E essa pessoa hoje, quando ela ouve Jesus, ela se entrega a Jesus, há um processo de conversão. A conversão é quando a pessoa se dá conta de que ela está errada. Então, não existe processo de conversão sem a pessoa dizer assim, eu estou errado, eu estou pensando errado, eu estou agindo errado e eu preciso mudar a minha concepção. Então, conversão é reconhecer o erro, é reconhecer o pecado, e nós precisamos dar nome aos nossos pecados. Isso é importante nesse processo constante de conversão, de transformação e de perdão e de arrependimento de pecados. Então, eu preciso reconhecer, preciso confessar e eu preciso abandonar. Eu preciso largar esse pecado e seguir a minha vida por outro caminho. Então é como a gente pega uma estrada indo em direção ao norte e de repente eu me dou conta que eu estou indo para o lado errado. Eu preciso voltar em direção ao sul. Então eu tenho que fazer uma conversão. É aquela placa de trânsito que é uma setinha, que é uma curva, ou seja, volta, estava indo para lá, volta e vem para cá. Então esse é o processo de conversão. Então nós cremos nisso como a graça justificativa, justificadora, né? Quando Jesus, então, nos justifica, ele nos perdoou. Então é o momento em que a gente trabalha assim, Jesus já deu um passo a mais na nossa vida, né? Então a gente pode pensar, como Wesley dá o exemplo da casa. Então lá na varanda do lado de fora, onde qualquer pessoa pode entrar, né? Uma casa de interior que tem as suas varandas, qualquer pessoa pode entrar no espaço da varanda. Nós entendemos ali como o espaço da graça preveniente. Jesus, ele passa por ali, ele passa na varanda das casas. Mas a graça justificadora é quando você abre a porta e deixa Jesus entrar na sua sala. Então você reconheceu Jesus e convida ele para entrar na sua casa. Mas
nós precisamos caminhar rumo à graça santificadora, que é quando nós abrimos então a intimidade da nossa casa, é quando nós chamamos Jesus para entrar lá no nosso quarto, na nossa intimidade, e aí então nós vamos viver uma vida de santidade, uma vida de intimidade com Jesus. Então nós vemos aqui Pedro, ele está vivendo isso em tão pouco tempo. Ele já passou lá pela graça preveniente, já passou pela graça justificadora, quando ele conhece Jesus, começa a estar mais junto, aprendendo de Jesus, e agora ele está dizendo assim: Jesus, santifica a minha casa, entra lá no quarto, lá no quartinho lá do fundo, né, onde está minha sogra, porque ela precisa do Senhor, né? Então nós precisamos entender que Jesus, ele tem que entrar lá no fundo do nosso coração, para que a gente viva uma vida de santidade e a certeza que nós precisamos do Senhor nas nossas vidas. Portanto, meu irmão e minha irmã, que nesse tempo que nós vamos trabalhar aí o mês da família, né, mês de maio, o mês da família, que a gente possa dar a oportunidade. Jesus, ele quer entrar na intimidade da sua família, ele quer entrar na intimidade do seu lar, né? Então, nós precisamos permitir que, assim como Cristo, né, deseja habitar o nosso coração, ele também quer estar vivendo dentro da nossa casa, ele quer a estadia na nossa casa, na nossa família. E eu me lembro de um cântico de criança, tem um CD de criança, e esse CD, ele vai contando assim, a história das crianças, e aquele domingo era um domingo de escola dominical. E a criançada tinha que acordar cedo e se arrumar para ir para a escola dominical. E aí se arrumar para ir para a igreja, para a escola dominical, é sempre uma correria. E a criançada começou a brigar. Um pegou a blusa do outro pegou o tênis, outro não sabia onde tinha colocado a calça, e aquela confusão do domingo de manhã, aquela briga e tal. E aí, de repente, uma das crianças fala assim: se Jesus estivesse aqui, eu ia ficar com vergonha, né? E aí a gente trabalha essa questão, poxa vida, o que está acontecendo aqui agora? Jesus está aqui na nossa casa. Será que a gente está, né, entendendo que Jesus está dentro da nossa casa? Quando começa alguma situação, Jesus, ele está aqui, ele está vendo, né? E às vezes parece que a gente esquece que Jesus está dentro da nossa casa. Jesus está dentro da nossa casa, porque o desejo de Jesus é que ele faça uma morada, né? É que ele seja na nossa intimidade, não do lado de fora. Então agora a gente vai começar uma discussão, vamos pôr Jesus ali do lado de fora. Uma vez eu assisti um teatro de jovens que era assim: ó, vamos começar a discussão, Jesus, fica aí fora um pouquinho, a gente vai tratar um assunto aqui. Isso não pode acontecer. A gente precisa pensar: Jesus está aqui na nossa casa. Portanto, o desafio das famílias hoje, da minha família e da sua família, é aceitar o chamado de Jesus para que ele possa mudar a nossa rotina, né? Mude a sua rotina. A opção por uma vida em discipulado coloca em xeque a nossa rotina e traz muitas mudanças. E elas, quando são propostas por Jesus, são sempre visando um crescimento. A mudança que Jesus propõe é uma mudança que o seu chamado, o seu objetivo é ser bênção na nossa vida, é ser bênção na nossa família. Então esse é o objetivo da mudança que Jesus propõe, o crescimento e o fortalecimento da sua família. A família é a base da sociedade, é a base da igreja, por isso tem que ser forte, né? A família tem que se fortalecer. E haja vista, é na família que o inimigo tenta muito, ele tenta destruir, ele tenta derrubar, ele quer acabar com os relacionamentos, porque ele sabe que a família é a base, né? Mas nós precisamos também saber que a nossa família está firmada em Jesus. Quem nos convidou para caminhar junto em discipulado foi Jesus. Quem nos convidou para um tempo de ensino e conhecimento da palavra foi Jesus. Quem nos dá a oportunidade e quer morar e estar na intimidade da nossa casa é Jesus. E essa mudança na nossa rotina traz o crescimento e o fortalecimento para a nossa casa. É preciso não temer, mas é preciso confiar e ir com Jesus. Jesus está chamando a nossa família para esse novo tempo diferente, um tempo de afastamento, um tempo de distanciamento, um tempo de ficarmos juntos dentro da nossa casa, né? Como Noé ficou na arca com a sua família. Nós não precisamos temer, mas saber que Jesus está conosco. Cristo não nos obriga a essa nova rotina, mas ele nos convida. E quando a gente aceita o convite de Jesus,
certamente seremos abençoados e abençoadas. Ser discípulo e discípula, ser uma família discípula de Jesus, é se dispor a aprender com o Mestre, né? A palavra de Deus, ela é uma palavra libertadora. Ela liberta dos nossos costumes, ela liberta das nossas manias, ela liberta das nossas práticas. Mas eu faço isso há tantos anos, aprendi com meu bisavô, né? Mas Jesus às vezes nos liberta de coisas que precisam ser mudadas. Eu não estou dizendo com isso que a tradição não é boa, ela é bênção, né? Faz parte dos nossos pilares, inclusive. A tradição, ela é um dos pontos importantes do nosso pilar como igreja cristã histórica. Mas algumas tradições a gente precisa mudar, né? Então nós estamos mudando uma das tradições, né? Estamos aprendendo formas novas de cultuar e adorar a Deus. Quando nós imaginaríamos que estaríamos somente com a opção culto online, escola dominical, via mídias sociais, enfim, a gente nem sabe falar, eu pelo menos nem sei falar exatamente os termos corretos, mas essa mudança, mudar alguns paradigmas, mudar algumas tradições são importantes. Nós precisamos nos adequar ao nosso tempo, mas sempre firmados e firmadas na palavra. Quando nós estamos firmados na palavra de Deus, quando a família está firmada na palavra de Deus, as mudanças, elas acontecem e elas se tornam bênção, como nós temos aprendido, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles e daquelas que amam a Deus. Então, ser uma família discípula é uma família que se dispõe a ter Jesus como mestre. A palavra nos liberta, nos transforma. E o primeiro ato de Jesus, então, lembrando, foi levá-los para a sinagoga, foi levá-los a um lugar para aprender. Hoje nós não podemos a nossa família estar na igreja, que é onde nós gostaríamos certamente de estar, mas nós podemos estar aprendendo com Jesus em família. Portanto, que você pega a sua família aí, sente, tem essa oportunidade de sentar aí ao redor da sua mesa, da sua casa e ter esse tempo de ouvir a voz de Jesus chamando a sua família, ouvindo o que Jesus quer ensinar a sua família, mas sabendo que Jesus quer entrar e ficar na intimidade da sua família. Ele não quer só dar uma passadinha, não. Ele quer fazer morada na sua casa, no seu lar. Jesus quer estar em nossa casa, né? É preciso conhecer e não deixar simplesmente a palavra de lado, né? Não se esquecer daquilo que você tem aprendido. Jesus em nossa casa. Muitas vezes corremos o risco de não levar Jesus para casa quando a gente sai da igreja. E esse é um desafio que nós temos. Jesus caminha conosco. Ao voltar para nossa casa, quando nós saímos da igreja, precisamos saber que Jesus está conosco. Está conosco no carro. Então, aquilo que nós comentamos e falamos, Jesus está conosco quando paramos para lanchar, está conosco quando chegamos em casa, está conosco quando começamos a segunda-feira, às vezes atrasados, correndo. Jesus está conosco, Jesus está na sua casa, Jesus está na sua família. Portanto, meu irmão e minha irmã, nesse tempo de distanciamento social, neste tempo de quarentena, de ficar mais tempo dentro da sua casa, quero que você lembre-se de convidar Jesus para estar na tua casa e na intimidade da sua casa. Eu quero Jesus na minha casa. Você quer Jesus na sua casa? Saiba que Ele quer e Ele tem te chamado. Ele tem chamado a sua família para caminhar com Ele. Ele tem chamado a sua família para ser uma família discípula. Ele tem chamado a sua família para ser uma família que aprenda da palavra de Deus. Ele tem chamado a sua família para ser uma família que viva a intimidade, a santidade e uma vida transformada pela graça do Senhor Jesus. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe seu lar e que nós possamos continuar firmes, orando pela nossa família, pelas famílias da igreja, pelas famílias do nosso bairro, da nossa rua, da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, pelas famílias desse mundo. Que nós possamos orar para que as famílias possam ouvir a voz de Jesus e se permitirem ser discipuladas por Ele. Feche os seus olhos. Paizinho, que esse estudo que nós tivemos possa entrar no coração, no lar de cada irmão e irmã. Que o Senhor nos ajude, ó Pai, a declarar todo dia: eu quero você, Jesus, na minha casa. Eu quero você, Jesus, no meu lar. Eu quero, Senhor, que o Senhor conduza a minha família. Quero que o Senhor abençoe o meu relacionamento com meu esposo,
meu relacionamento com a minha filha, com meu filho, com todos os meus queridos, ó Pai, que o Senhor abençoe os relacionamentos de cada membro da tua igreja, os relacionamentos conjugais, os relacionamentos de pais e filhos, filhas, de avós. Ó Pai, quantos, ó Pai, se sentem abandonados, quantos avós estão abandonados nos dias de hoje, quantas crianças, ó Pai, sem entender o que está acontecendo. Senhor Jesus, abençoe cada lar, abençoe cada família, faz, ó Deus, da tua igreja famílias fortes, famílias consolidadas na tua graça, famílias que sejam discípulas do Senhor Jesus. Derrama sobre nós a tua bênção, continue falando aos nossos corações. Essa é a nossa oração e a nossa gratidão em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe e um bom domingo para você.